Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia de estreia na Sul-Americana, é um jogo em casa contra o Huracán da Argentina. Vamos falar bastante dessa partida, situação de Hugo Souza, Rodrigo Garro, Thales Magno e muito mais, tá? Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Bem rápido, bem simples, bem fácil, né? Tudo bem tranquilo aí para vocês. Ou então tem um telefone no banner também para agilizar esse processo. E aí você já antecipa esse valor para dar entrada no carro, para você fazer um investimento, fazer uma viagem, comprar algo que você queira, né? Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples. E além disso, quem fizer a antecipação do FGTS com eles vai concorrer a uma camisa do nosso Coringão, né? Eles vão fazer um sorteio direto lá na Mais Ágil, né? Então fez a antecipação, já vai estar concorrendo. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, falando dos sorteios aqui do canal, né? Ontem fiz lá pelo Instagram sorteio do copo, né? O Isaac já havia ganhado aqui, me mandou mensagem, então tranquilo. E aí tivemos mais de 50 mensagens do pessoal aí concorrendo ao copo. Coloquei o nome de todo mundo, fiz um sorteio e o vencedor está aí na tela para vocês, Rogério Lemos. Tá? Então, parabéns aí ao Rogério. E aí, para facilitar, né, como a pessoa já tinha me mandado mensagem, respondi para ele, ele ficou aí já de me mandar o endereço, tudo certinho, e aí eu vou fazer o envio dos copos, tá? Temos ainda dois sorteios importantes aqui no canal. Um que eu vou fazer hoje na live, que é o sorteio de uma camisa oficial do pessoal que preencheu o formulário do SofaScore, né? Fez o download do aplicativo e preencheu o formulário. Vou fazer o sorteio hoje na live pós-jogo. E temos ainda o sorteio de uma mala do Coringão, né? Que eu vou anunciar um pouquinho mais pra frente. Deixa eu passar um pouco, né, esses sorteios de agora e aí a gente faz esse sorteio da mala. Certo, família? Muito obrigado aí pela participação de todos. Bom, hoje Corinthians e Huracán, 7 horas da noite, né? Então às 19 horas, jogo muito importante pra gente, estreia na Sul-Americana, o jogo em casa, né? Contra um time argentino. Corinthians tem que se impor e tem que vencer o jogo. Ponto final, tá? Hoje não tem outro resultado que faça sentido pra gente. É só a vitória que importa, né? Até por conta da tabela, o próximo jogo já é fora de casa contra o América de Cali. Talvez o jogo mais difícil, né, dessa fase de grupo seja o jogo aí contra o América de Cali fora. Então, cara, a gente já tem que começar com o pé direito para que a gente tenha aí confiança e tudo mais dentro da competição. Como eu passei para vocês, né, jogo 7 horas, 19 horas da noite, 19 horas obviamente da noite, né, Corinthians e Huracán. Vamos para informações importantes. Transmissão na ESPN e no Disney Plus. Arbitragem: Cristian Garay do Chile, né? E o VAR, o Juan Lara do Chile também, tá? Então toda a comissão aí de arbitragem é do Chile. O pessoal falou sobre o Victor Cantillo, que era o volante aí do Corinthians, né? Ele está no time do Huracán, só que ele é reserva lá, tá? Então, pra gente acompanhar aí o Cantillo, só se ele entrar no decorrer da partida, certo? E aí já vamos para a provável escalação do nosso Coringão. No gol, Matheus Donelli, né? Vamos explicar aí mais pra frente a situação do Hugo Souza e do Rodrigo Garro, estão fora do jogo e dos próximos jogos, né? Mas enfim, Matheus Donelli no gol. Linha de defesa: Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Meio campo: Ranieri, Carrilho e José Martinez. E aí a grande dúvida para a partida de hoje e para nossa sequência, né? Teremos Romero no lugar do Garro, teremos Igor Coronado ou teremos Breno Bidon? São as três principais opções, né, para essa partida. Acredito que a gente vai entrar com o Romero em campo, tá? E aí a dupla, obviamente, que aí vai se tornar um trio, né, com Memphis e Yuri, tá? Então o Romero puxando ali como um terceiro atacante da equipe do Corinthians, tá?
Cara, quero saber aí o palpite de vocês para essa partida, para essa estreia do nosso Coringão, e fica aqui o convite também para nossa live pós-jogo. Acabando Corinthians e Huracan, a gente entra ao vivo aqui no YouTube, né, com a live pós-jogo, debatendo um pouco sobre a partida, demais resultados, vamos acompanhando também o outro jogo da nossa chave e tudo mais, tá? Além disso, temos o sorteio, né, da camisa oficial do Corinthians, a gente vai fazer em live também, tá? Bom, vamos falar da situação do Hugo Souza. Hugo Souza. Nota oficial do Corinthians. O goleiro Hugo Souza teve detectado uma lesão grau 2B do reto femoral na coxa direita. O atleta já iniciou o processo de recuperação com o departamento médico do Corinthians. Então, cara, é uma lesão grau 2, né? Então, mais grave, e ficaria ali em torno de 1 mês e meio, 2 meses fora. Tá? Obviamente vai depender aí do processo de recuperação dele, alguns jogadores recuperam mais rápido, outros não, mas assim, é um período importante que ele vai ficar fora da equipe do Corinthians. Sobre a lesão não tem muito o que falar, uma lesão muscular, tal, ok. Agora vamos falar sobre o substituto do Hugo Souza, o senhor Matheus Donelli. Ano passado, o Matheus Donelli foi titular em alguns jogos do Corinthians, não muitos, mas em alguns jogos, e a situação do time era ruim. Era uma situação de pressão, era um momento muito ruim e tudo mais. A gente tinha o Cássio, aí o Cássio deixou o time e foi pro Cruzeiro. Ok, tem o Carlos Miguel. O Carlos Miguel assumiu, vinha numa sequência bacana, resolveu que tinha o sonho de jogar na Europa, foi embora, né? Deixou o Corinthians a ver navios. Caiu no colo do Matheus Donelli. Bom, Matheus Donelli, você que há um mês atrás era terceiro goleiro, não tinha expectativa nenhuma, agora você é o único goleiro que a gente tem para jogar como titular, você tem que resolver a situação. E era um Corinthians que tinha sido eliminado na fase de grupos do Paulistão, que vinha numa fase extremamente conturbada, tinha começado mal o Campeonato Brasileiro, né? Tava brigando lá embaixo. Então, assim, não vencia clássicos. Era uma situação bem complicada para o Corinthians. Bem complicada mesmo. E o Matheus Donelli teve que se tornar o titular naquele momento, né? Inclusive, acho que ele teve alguns jogos com o Ramon Dias, e aí a gente tem a chegada do Hugo Souza, assumiu a titularidade, beleza. Agora o Matheus Donelli vai ter outra oportunidade. Outra sequência de jogos. Teremos aí pelo menos um mês, vamos colocar assim, um mês com o Matheus Donelli. Jogo, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. E aí o que eu vou trazer para vocês? É um outro momento de Corinthians. É um Corinthians atual campeão paulista. É um Corinthians começando o Campeonato Brasileiro, né? Então sem a pressão que tinha no passado, criando uma nova história. É um início de Sul-Americana. O Matheus Donelli que vai criar a própria história. Ele não tá recebendo alguma coisa, ó, caiu essa bucha aí no seu colo, agora você é o titular, o time tá pressionado, isso e aquilo, você tem que assumir essa responsabilidade. Não, agora é um momento totalmente diferente. E aí, cara, é o grande teste dele. Grande teste. Se no ano passado ainda tinham pessoas falando, pô, é que ele caiu num momento conturbado e tal, realmente é difícil, agora tá tudo propício para ele. Pressão lá embaixo, time tranquilo, time engrenado, o time com um treinador aí que já definiu seu estilo de jogo. Então assim, o Matheus Donelli agora vai ter a sequência positiva e vai passar um recado para a torcida de que ele pode ser o goleiro reserva do Corinthians, ou vai passar esse mês, esse 1 mês e meio, e a gente vai falar, ó, negocia o Matheus Donelli e busca outro goleiro, ou dá oportunidade para os outros goleiros da base, tá? Chegou o momento do Donelli. A oportunidade que ele tanto precisava. Tá aí. Tá aí. E a gente vai passar confiança, obviamente, né? A gente vai apoiar o Matheus Donelli e ir acompanhando esse desempenho dele. Como eu disse, no jogo contra o Bahia, ele foi bem. No jogo de domingo contra o Bahia, ele foi bem. Salvou o Corinthians em 2 oportunidades, né? Então, vamos ver se ele consegue ter essa sequência positiva. Segunda nota oficial sobre o senhor Rodrigo Garro.
Ontem não, na verdade antes de ontem, né, na segunda-feira, o Garro viajou para a Espanha, né, para realizar aí um procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madrid, coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians. O objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta. Obviamente, né, a tendinopatia já regrediu com o trabalho que o Corinthians vem fazendo e tudo mais, e ele vai ficar na Europa por uma semana, tá? Então semana que vem o Rodrigo Garro retorna, né, desse procedimento inovador que ele está fazendo em Madrid, e a gente vai acompanhando. Pelo que eu vi, né, informação inclusive do pessoal do meu timão, essa recuperação dele deve durar em torno de 50 dias. Vamos arredondar? 60 dias, 2 meses? Se a gente agora está no início de abril, ele voltaria na semana de início de junho, né? Então vai passar abril inteiro, início de maio, e aí a gente vai ter o início de junho. Pela tabela do Corinthians, até o início de junho, a gente vai ter 18 jogos, tá? 18 jogos. 10 jogos do Brasileirão, 6 jogos de Sul-Americana e 2 jogos da Copa do Brasil. Jogos importantes, mas a gente entende, é o início do Brasileirão, fase de grupos da Sul-Americana e as primeiras fases da Copa do Brasil. Ok. O que eu tô pensando? O Corinthians joga dia 1º de junho, aí entra uma data FIFA, e o Corinthians joga dia 12 de junho, e o calendário vai parar para o Super Mundial. Só volta em julho, 13 de julho, se eu não me engano. Então assim, cara, se chegar ali, dia 1º de junho, o Rodrigo Garro ainda não estiver 100%, não estiver preparado, não tem motivo para colocar ele no jogo contra o Grêmio. Porque você vai jogar um jogo e depois vai parar por um mês novamente. Então, cara, se ele não estiver apto ali pro jogo contra o Huracan, o último jogo da fase de grupos da Sul-Americana e o jogo contra o Vitória, apto que eu falo é 100%. Tá? Já treinando há um bom tempo, já ganhando minutos em outros jogos e tal. Nem precisa, cara. Porque você vai forçar o jogador e depois parar por um mês. Não precisa, tá? Já que ele vai parar todo esse tempo, né? Definiram, volta em julho. Nossa, mas só em julho? Sim, porque a gente vai ter um mês parado. Teremos agora 2 meses na sequência, né, de jogos, tem uma data FIFA, mais um jogo, e aí para um mês de novo. Esse é o calendário do futebol brasileiro, né? Esse é o calendário aí que temos aprovado pela CBF. Tá? Então, cara, realmente é um desfalque importantíssimo para o Corinthians, só que até pensando, né, nessa questão do nosso time e tudo mais, eu acho o desfalque do Hugo mais importante do que o Rodrigo Garro. Não menosprezando o Rodrigo Garro, tá? De forma alguma. Que a gente sabe, né, a importância dele pro time e tudo mais. Só que, por exemplo, eu vejo mais opções pra gente no lugar do Rodrigo Garro, seja utilizando o Romero em outra função, seja o Breno Bidon, seja o Igor Coronado, do que na situação do Hugo Souza, né? Mas, né, a gente vai acompanhando a nossa equipe. Tivemos aí o Garro, por exemplo, fora do jogo contra o Mirassol. Nas quartas do Paulistão, fomos bem. Fora do confronto de ida contra o Palmeiras na final, fomos bem. Certo? Na fase de grupos do Paulistão, o Rodrigo Garro jogou? Acho que não, né? Acho que não também. Ele não começou o Paulistão jogando. Então a gente já vem acompanhando esse time do Corinthians sem Rodrigo Garro há um bom tempo. Né? Então, vamos ver aí como que o time vai responder sem Hugo Souza, sem Rodrigo Garro. A gente torce aí pela melhor recuperação desses atletas e que possam ir o mais rápido possível estarem ajudando a nossa equipe, tá? Bom, falando rapidinho sobre a situação da Nike que a gente comentou ontem, o pessoal da página Marketing Esportivo, né, que tratam aí de questão de negócios, né, de business dos clubes da América Latina, então questão de patrocínios, material esportivo e tudo mais, trouxeram que o Corinthians realmente está negociando com uma concorrente da Nike e que existe a insatisfação por parte da nossa diretoria, né, com a Nike.
Então assim, cara, a Nike já tá ali, não, tem renovação automática e tal, e o Corinthians, ó, se não chegar nos valores que a gente quer, a gente já tá conversando com outras empresas, tá? Então, realmente, o clima entre Nike e Corinthians não é dos melhores. Não sei qual é essa empresa, né? Se é Adidas, se não é, se é outra concorrente da Nike, mas a gente vai acompanhando essas atualizações. Fato é, tem que chegar num valor que corresponda à altura do Corinthians, tá? Caso contrário, o Corinthians pode forçar a negociação mesmo, ou até a rescisão de contrato, né? Porque aí encerraria no final do ano e acabou. Enquanto a Nike não valorizar o Corinthians, não tem por que a gente continuar com eles. Não tem porquê. O nosso contrato é defasado. O Corinthians corresponde, né, em entregas para os seus patrocinadores e a gente não vê essa resposta positiva do outro lado, né, que é o lado da Nike. Bom, família, seguindo com as nossas novidades, né, temos aí a nossa Liga Fantasy no SofaScore. Para o pessoal que vem tendo dificuldade, confere se o aplicativo de vocês está atualizado, né? Vai na lojinha aí, seja na Apple Store, seja na Play Store. Confere lá se o aplicativo está atualizado. Se não estiver, atualizem. E aí vocês vão entrar no menu embaixo, né? O botãozinho do meio é o Fantasy. Clica lá, você vai criar o seu time, né? Primeiro ponto. Cria o seu time, monta a sua escalação lá, beleza? E aí você vai em ligas e coloca o nosso código B90AD. Já estamos com mais de 50 participantes, acho que bateu 60 participantes agora de manhã, tá? A nossa meta aí até o fim da semana batermos 100 participantes e a meta principal são 1000 participantes na nossa liga, tá? Teremos premiação no final, a gente tá pensando aí em quais premiações serão e tudo mais, mas teremos premiação, conto aí com a participação de todos na nossa Liga Fantasy, tá? Bom, sobre Thales Magno, Raul Moura confirmou ontem, Corinthians acertou a renovação de empréstimo do Thales por mais um ano, tá? Então aquilo que a gente falou ontem de 5 milhões de reais por mais 6 meses de empréstimo, caiu por terra. Então a gente tem agora uma base de 5 milhões de reais por mais um ano de empréstimo. Opa, aí é um valor que faz sentido. Muito sentido, inclusive, tá? Muito sentido. A gente tá pagando 5 milhões para ter o jogador por mais um ano. Tá ótimo. Tá? Então agora virou um problema pro meio do ano que vem. Thales Magno finaliza a temporada com a gente, inicia a próxima temporada. A não ser que, né, e aí o New York City colocou essa cláusula, chegue uma proposta num valor já estabelecido em contrato. Se chegar uma proposta no valor X, o New York City vai aceitar a proposta. E aí o Corinthians tem o direito ou de cobrir a proposta e ficar com o atleta, ou de só aceitar e ganhar uma taxa de vitrine, né? O Corinthians ganha uma porcentagem do valor da venda do Thales, porque hoje ele está na equipe do Corinthians, está jogando, né? Tá tendo uma vitrine diferente daquilo que ele teria no New York City. Tá? Então, esse é o contrato aí de empréstimo do Thales Magno por mais um ano com o Corinthians. Então fica até a metade do ano que vem, metade de 2026. Só sai se chegar uma proposta no valor estabelecido pelo New York City, né? E aí o Corinthians tem a possibilidade, mais uma vez, de cobrir essa proposta, né? Pagar o mesmo valor e ficar com o atleta, ou então só aceitar a proposta e ganhar essa taxa de vitrine. Família, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Mais uma vez, vai Corinthians, né? Hoje é a estreia aí na Sul-Americana. Conto com a participação de todos na nossa live pós-jogo. Vamos pra cima, um forte abraço e vai Corinthians!